Eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre Irã e Estados Unidos e dentro do vídeo eu trouxe uma informação e até eu gravei esse vídeo agora, que você está assistindo, por conta dos comentários que eu vi no canal do YouTube que eu achei muito interessante. Eu passei a informação factual, que duas democracias não entram em guerra entre elas, tá? Eu queria refletir um pouco mais sobre isso. Primeiro, né, essa informação ela vem de estudos acadêmicos. Procure estudos acadêmicos, coloque lá no Google Scholar, Google Academia, né, War Between Democracies, né? Toda regra, né, é claro que está passível de exceções, inclusive quando se diz respeito ao mundo da ciência política, o mundo da sociologia, mas não deixa de ser uma regra, né? A gente até costuma dizer que a exceção confirma a regra. Se for uma, duas, três exceções, ela confirma a regra. Como é que se define democracia? É um fato. A pessoa gosta ou não, quer dizer, quer você goste ou não, é um fato. Duas democracias não entram em guerra. A probabilidade de dois países democráticos entrarem em guerra é mínima. Olha, não sei, eu não consigo dizer um caso que tenha acontecido. Eu vi observações no canal do YouTube, alguém dizendo de pequenos conflitos de fronteira na América Latina, Peru, né? É preciso definir o que é guerra, né? Quando alguém faz um estudo acadêmico, define guerra é um conflito que dura um tal e tal período, tem que ter uma proporção de mortos das Forças Armadas, porque senão qualquer conflito de fronteira se torna uma guerra, né? E a gente sabe que não é. Né? E democracia eu acho que é mais fácil, quer dizer, eu no vídeo que eu gravei sobre Irã e Estados Unidos, eu chamei a atenção, democracia, como nós conhecemos a democracia de massas, com voto universal acima de 18 anos de idade, homem e mulher, surgiu no século XX. Ela se espalhou pelo mundo a partir do início do século XX, 1920, 1930. Tá? Então, todos os países, uma vez estabelecido o voto universal dentro do país, uma vez estabelecida a competição com dois partidos, alternância de poder, esses países não entram em guerra entre eles. Tá? Eles não entram em guerra, não existe esse caso. Uma vez estabelecido isso, e aí defina a guerra. Eu agora, nesses dias, eu até procurei, né? Tem estudos mostrando que até mesmo guerra civil, ela acontece é muito mais difícil acontecer uma guerra civil dentro de um país democrático do que em países que não são democráticos. Existem estudos muito criteriosos, inclusive mostrando a importância do sistema eleitoral. Onde o sistema eleitoral é proporcional, é mais difícil ainda haver uma guerra civil. Aí tem uma definição do que seja guerra civil. Tem que morrer 1000 pessoas, aí há uma ponderação. Ah, não, 1000 pessoas não, depende da população do país. 1000 pessoas em países muito grandes é pouco, 1000 pessoas em países com população muito pequena é muito. Enfim, nas definições acadêmicas do que seja democracia e do que seja guerra, não tem caso, é raríssimo. Se tem, é um ou outro, né, de duas democracias que entraram em guerra. E aí, vamos saber por que as democracias não entram em guerra entre elas, né? Por que acontece isso? Porque tem governo e oposição, né? E aí vai entrar em guerra, primeiro, o governo vai tomar a decisão de entrar em guerra com ou sem aprovação do parlamento. Quando vai para discutir no parlamento, os Estados Unidos, quando fizeram lá o ataque, a Guerra do Golfo, no início dos anos 90, foi a primeira guerra que os Estados Unidos entraram com a aprovação do Congresso americano. Aquilo ali foi algo completamente novo na história do mundo. Imagina, debater uma guerra num Congresso. Gente contra, gente a favor, cálculos de estatísticos dizendo que terão tantos mortos, os mortos vão morrer dessa maneira, serão... Olha, aquilo mobiliza a opinião pública de um país democrático. E aí as pessoas vão para a rua, vai a mídia, vai dizendo que o governo não deveria entrar. Imagina duas democracias, né? A oposição dizendo não deveríamos entrar na guerra, não deveríamos. Nessas duas democracias. E aí, uma vez entrando em guerra, a sustentabilidade de uma guerra para uma democracia é muito mais difícil do que para uma ditadura. O ditador também é difícil para ele, mas ele impõe mais facilmente para a população a aceitação da guerra. Ele é um ditador. Olha, o que eu tenho para hoje é isso aqui, tá aqui a guerra. Acabou. Né? Hitler, né? Fascismo, ele entrou em guerra depois que ele se tornou um ditador. Inclusive, ele preservou
a população civil da Alemanha. A mortalidade na maior parte da Segunda Guerra Mundial de alemães foi das forças armadas dos alemães que foram para a guerra. Só no final da guerra é que a população civil da Alemanha descobriu que tinha guerra. Ela não via para ela os efeitos da guerra. Por causa disso, como é que ele sustenta a guerra junto à opinião pública, mesmo um ditador sanguinário como foi Hitler? Pois bem, numa democracia, a sustentabilidade da guerra é muito mais complicada. Numa ditadura, a sustentabilidade política é mais fácil. O ditador impõe, vai morrer, ele esconde o número de mortos, controla a mídia local. Na democracia, não. As pessoas morrem na guerra, aí são transportadas, vêm naqueles sacos pretos, a cada aterrissagem de um avião coloca aquilo, é um trauma nacional. Então é muito complicado para uma ditadura para uma democracia, a sustentabilidade de uma guerra. Então as pessoas não se tocam disso, né? E isso é importante, quer dizer, de novo, é um fato, né? Não adianta brigar com a realidade, tá? Não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, os estudiosos de guerras, né? Porque não precisa ser um estudioso da democracia para associar a democracia à ausência de guerras. E aí é interessante que o mundo, em termos de violência física, morte, entrar em guerra e matar as pessoas, guerra civil, mesmo crime, né, dentro dos países, morte mesmo, assassinar, morte matada por meio de armas de fogo, eventualmente até, se você quiser, arma branca, mas vem diminuindo essa mortalidade secularmente. E na medida em que um país se torna democrático, há uma probabilidade, despenca a probabilidade de que este país entre em guerra com outro país, um vizinho seu, que também se tornou democrático. Então, o que nós temos visto no século XX, o pós-Segunda Guerra, mostra isso com toda a clareza do mundo. Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Na medida em que a democracia se alastrou, a democracia de massa se alastrou no mundo, a paz se alastrou também. Os conflitos, de novo, pode haver sempre um conflito de fronteira, com um ou outro morto, né, mas nada que se caracterize uma guerra, né, algo que leve, que mobilize o país, que faça direcionar a economia para aquele esforço de guerra, nada disso. São escaramuças de fronteira. Isso pode acontecer, mas não entra na definição acadêmica, entre os acadêmicos de guerra. Eu sei que muita gente vai querer lá entrar e faça o comentário, não tem problema, mas ao fazer o comentário, pense como você sustentaria o argumento oposto. Quais seriam as evidências? Imagine você escrevendo um artigo científico a ser submetido aos estudiosos da área, os especialistas, mostrando que já houve um caso de guerra entre duas democracias. Então você tem que mostrar, como eu disse, é fácil mostrar que são duas democracias, agora você terá que sustentar que foi um caso, que foi uma guerra de fato, que houve um esforço de guerra e que mesmo sendo democracias, elas entraram em guerra. Ora, essa é mais uma razão para a gente desejar que países que hoje não são democráticos venham a ser democráticos. E aí, de novo, né, tem que ter 2 ou mais partidos, esses partidos precisa haver uma chance de alternância de poder, governo e oposição, ora a oposição se torna governo, depois ela perde, aí quem era oposição passa a ser governo. Precisa que todo o eleitorado se manifeste, que haja a possibilidade de todas as pessoas votarem para que seja uma democracia. E aí a limitação para aqueles governos ali será imensa caso ele deseje entrar em guerra. Eu acho, né, é difícil, ninguém tem bola de cristal, a minha visão é que a situação entre Estados Unidos e Irã, apenas para finalizar, é uma situação que tende, é claro que, né, a escalada, né, pode levar a uma guerra, mas pelos sinais que os dois países estão dando, eu acho que não é interesse de nenhum deles entrar em guerra. O que eles, né, o que os Estados Unidos fizeram, matando lá o general Soleimani, dizer, olha, peraí, vocês estão ultrapassando o que nós consideramos ser o limite que a gente quer que vocês fiquem. Aí o Irã vai lá e responde. Então o Ayatollah, ele teve que falar para a sua sociedade, queria retaliar os Estados Unidos, e aí ele atacou lá umas bases americanas
no Iraque, aí diz que morreram 50, 80, 200, aí vai ter gente que vai acreditar nesta versão e aí por isso vai dizer, olha, tá vingada, né? Mas ao que parece eles não querem entrar em guerra ainda, que neste caso, né, a gente não possa caracterizar o Irã como sendo uma democracia, né? Os Estados Unidos, olha, o Trump pode perder a próxima eleição. É nesse sentido que é uma democracia. Né? O Obama ganhou 2, depois a Hillary quase venceu, e quem venceu foi o Trump pode perder ou pode ser eleito. No caso do Irã, não, essa possibilidade não existe, quer dizer, não tem um partido que ameace o atual governante. Então é nesse sentido que ele não é uma democracia. Então eu acho que vale a pena, né? 2 democracias não entram em guerra. Essa é mais uma razão para nós valorizarmos as democracias.